O Espírito Santo ordena. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Ele não permitiu, ele ordena, ele dá ordem, ele autoriza, ele desautoriza, ok? O Espírito Santo regenera, renova. Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, vamos perceber a atuação do Espírito Santo. Todas as esferas no Novo Testamento, a deidade do Espírito Santo, ele como Deus. O Espírito Santo está em ação em muitas passagens bíblicas. Não é tomado de um fato isolado, como por exemplo acontece com os anjos. Com isso, queremos dizer que, por mais que aparentemente no Antigo Testamento o Espírito Santo, participe da história esporadicamente, podemos vê-lo agindo todas as vezes que Deus age. Todas as vezes que Deus age. O que nos mostra que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Okay? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. Na obra da redenção, na vida do pecador, o Espírito Santo participa tão essencialmente e ativamente como Cristo. Para alguns, esta doutrina não é muito interessante, sendo posta em terceiro plano. Mas temos de saber e aprender que o Espírito Santo possui todos os atributos da divindade e exerce as prerrogativas divinas. Vejamos os atributos divinos do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos lá? Sua presença é a presença de Deus. Sua presença é a presença de Deus. Leia atentamente este versículo. Salmo 139, 7 ao 10. Percebam. Para onde me irei do teu Espírito? Esse é um texto bem conhecido. Para onde que eu vou? Ou para onde fugirei da tua face? Então, o Espírito de Deus é para a face de Deus, ok? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Entendemos? O salmista busca encontrar, lógico, não que tivesse a intenção de conseguir, um lugar onde o Espírito de Deus, um dos nomes do Espírito Santo, não estivesse. O que fica evidente no texto seria impossível. Não há como. Segundo o renomado teólogo Charles Hodge, no Antigo Testamento, tudo que se diz de Adonai, Senhor, se diz do Espírito de Adonai. Neste caso, Adonai Senhor, né? Em hebraico. Neste caso, a presença do Espírito é a presença de Deus. É a presença de Deus. Na obra da criação, na criação o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Lembra disso? Lembra do texto? Ele pode ser chamado de o Espírito Criador. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. O renomado teólogo Champlin, em seu comentário sobre Gênesis 1 e 2, afirma que a teologia hebreia posterior, sem dúvida, apontava para a pessoa do Espírito Santo. Entendemos que este ato não se tratava da manifestação de uma força ativa emanada de Deus, mas do próprio Deus, Espírito Santo. Do próprio Deus. Isso na obra da criação,
na criação do homem. O autêntico cristianismo ensina a haver um só Deus. E aí diz, Gênesis 2:24, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4, perdão. Esse Deus, no entanto, é uma pluralidade de pessoas. Tanto que neste texto a palavra único, no hebraico, errad, que significa uma unidade composta, da mesma forma como é entendida no casamento. Como assim no casamento? Diz lá, que serão ambos uma só carne, ou seja, unidade composta. Assim é Deus. Usa a palavra errad. Ok? A própria palavra ou nome Elohim, que é Deus, ali no hebraico Elohim, o final é plural, final in, mostra que ali é mais de duas pessoas. Na verdade, in é plural para mais de dois. Isso é uma regra do hebraico. Logo, seria mais de duas pessoas. No caso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Por isso é importante fazer no hebraico. Por isso é importante nós estudarmos os originais, tanto do hebraico quanto do grego. E aí, estaremos vendo certinho, né? Quando, segundo nós podemos, quando que estaremos voltando lá em Rio Bonito, né? Os nossos cursos, tanto do hebraico quanto do grego. E assim que nós estivermos ativos lá novamente, a gente menciona aqui para vocês. Aqueles que tiverem desejo, né, de fazer o hebraico e o grego. Muito bem. E aí, quando nós mencionarmos isso aqui, isso vai ficar muito claro para vocês. Quando falarmos Elohim, quando falarmos errado e outras palavras do hebraico, vocês vão ter um entendimento muito mais fácil. Não que vocês não estão tendo agora, mas muito mais amplo, mais fácil. É bom nos lembrarmos disso, pois Gênesis 1:26 está registrado. Disse Deus, façamos, plural, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Entendemos assim que Deus, neste texto, se refere à Trindade. Portanto, o Espírito Santo participou igualmente com as demais pessoas da divindade na criação. E é interessante, com o pensamento de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, assim como Deus, ele é três, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo, assim o homem também é chamado de tricotomista. O homem ele é composto por corpo, alma e espírito, para aqueles que são tricotomistas. Eles fazem distinção entre corpo, alma e espírito, que juntando é o homem. Apesar que existe também um dicotomista, entende que o corpo é uma coisa, o corpo é essa parte bela que vocês estão vendo, e a alma e espírito seria, na verdade, praticamente uma coisa só, se junta, né? Muito bem. Portanto, o Espírito participou igualmente com as demais pessoas da divindade na criação. Na visão de Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do 8 ao 10, está escrito: depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis. Vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos. Fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Percebam, o apóstolo Paulo cita esta mesma passagem em Atos capítulo 28, verso 25 ao 27. E como ficarão entre si discordes? Despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, citando aquele texto lá, dizendo:
vai a este povo e diz: de ouvido ouvides, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvirão pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e os curem. Opa! O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que quem disse isso por intermédio de Isaías foi quem? Foi quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Note no texto de Isaías, a Bíblia diz que foi Adonai, que foi o Senhor, quem disse. Mas em Atos, Paulo diz que foi o Espírito Santo. Afinal, quem foi que falou? Deus, Adonai, ou o Espírito Santo? Para os que aceitam a doutrina da Trindade, no nosso caso, isto não é problema, pois entendemos que foi o Deus triuno quem disse, ou seja, a Trindade. Para nós que entendemos assim, acreditamos assim, fica simples e fácil. No acordo da nova aliança, Jeremias 31:31 afirma: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O autor de Hebreus cita este mesmo texto aplicando-o como palavras declaradas pelo Espírito Santo. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10, 15, 16. Assim, podemos ver que o texto de Jeremias atribui a declaração ao Senhor, enquanto Hebreus ao Espírito Santo. Como entender esta passagem? Da mesma forma que o argumento anterior, ou seja, a de que as pessoas do Deus triuno estão relacionadas em suas ações. Estão juntas. Ok? E aí, meus queridos, a gente fecha essa aula, ok? Esta aula, e estaremos na próxima aula dando procedimento, ok? Não esqueçam, vocês têm módulo em mãos, leiam, reflitam sobre ele, analisem, vejam aqueles textos, aquelas passagens ou partes do módulo que vocês não estão entendendo, tragam para nós, ou coloca lá no canal do Zap, esse canal é para isso, para a gente poder interagir, para que a gente possa, da melhor forma possível, estar passando para vocês, explicando e dando procedimento nessa aula, ok? Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.